Radar Paulista apresenta Momento O Inédito Viável, com Emerson W. Dias, o provocador filosófico. Tá conosco aqui o Emerson W. Dias, escreveu aqui, louco. É isso aí, Emerson W. Dias, muito boa noite, obrigado pela participação aqui no Radar Paulista nesta terça-feira. Boa noite, Renato, boa noite a todos os ouvintes. Ô Emerson, então vamos ao tema do dia, o que você traz para nós nesta terça-feira, hoje excepcionalmente terça-feira, porque ontem foi feriado, tivemos um programa aqui muito legal sobre diabetes, um especialista falando de diabetes, e hoje então, normalmente você participa às segundas-feiras, né? Hoje então, terça-feira, primeiro dia útil da semana. Isso mesmo, Renato. Eu vou falar um pouco, fazer uma mistura aqui sobre uma frase do filósofo também, né, Jean-Paul Sartre, que dizia que o inferno são os outros, que é uma frase bastante conhecida, porque ele dizia que a questão da autonomia, que o indivíduo ele busca autonomia para realizar suas coisas, mas a autonomia dele esbarra na autonomia do outro, e aí você acaba tendo um certo cerceamento da sua liberdade plena, que, claro, sabemos, é impossível uma liberdade plena numa sociedade, porque nós estamos limitados à liberdade do outro, correto? Isso é o preceito básico da convivência social. Mas eu estou pensando nessa frase do Sartre porque, inclusive, né, recente, uma pessoa me mostrou uma foto, né, de uma pessoa que tinha feito uma tatuagem no seu braço, e a pessoa mostrou para mim, disse que era uma tatuagem horrível, né, enfim, e perguntou o que eu achava. Eu falei, olha, eu também achei feia, mas o corpo da pessoa, ela faz o que ela quer, né? E eu não tenho nada a ver com isso. E a pessoa uma performance, uma mulher, uma artista, né, que ela fazia performances. Ela chamava Marina Abramović, ela era sérvia, acho que faleceu inclusive, já não faz tanto tempo assim. Ela tinha uma performance chamada Ritmo Zero, que foi a performance mais famosa que ela fez. E esta performance, Renato, olha só que coisa interessante, consistia em que ela ficasse imóvel num museu, paralisada, e do lado dela haviam 72 objetos. E as pessoas podiam pegar esses objetos e fazer qualquer coisa em relação ao corpo desta artista que estava imóvel, ela não podia se mexer. E destes 72 objetos que existiam lá do lado da moça, existiam coisas assim, canivete, faca, né, espanador de pó, tinha um monte de coisa. E as pessoas começavam a pegar esses objetos e cutucava a moça, né, ou fazia alguma coisa. Uma pessoa pegou um batom e escreveu na testa dela, chega. Uma pessoa pegou um estilete, cortou a roupa da pessoa. Uma outra pessoa agrediu. E, inclusive, Renato, cortou olha que loucura. Cortou a roupa da Abramović. Da artista, sim, exatamente. E aí, inclusive, Renato, olha que loucura, tinha uma arma, né, nestes 72 objetos. Mas que tipo de arma? Uma arma, um revólver. Arma de fogo. Né? Exatamente. E à medida que as pessoas foram aumentando o nível de violência em relação a essa artista, uma hora teve uma pessoa que pegou essa arma e foi em direção a ela. E aí o segurança teve que interditar. E aí você Mas ela deixou a arma carregada lá? Exatamente, porque a performance era essa. A ideia de testar, Renato, os limites do que um outro é capaz de fazer com um semelhante se não houver qualquer tipo de restrição. Essa era a performance que ela queria testar, os limites da sociabilidade e quanto as pessoas se sentem atraídas pela violência nua e crua e barata em relação ao outro. E aí o pessoal interditou, enfim, mas de modo que, Renato, e olha, essa performance durou 6 horas, hein? Então nas primeiras 3 horas as pessoas faziam coisas amenas, e das 3 horas finais as pessoas começaram a fazer coisas violentas, né? E à medida que um fazia uma coisa violenta, o próximo vinha e que ia fazer
algo mais ainda violento. Que mostrou, Renato, olha como é a psique humana quando ela não tem limites, o que ela é capaz de fazer à toa, de graça, né? Sem qualquer tipo de necessidade, só com a raiva interna da pessoa olhar alguém imóvel que não se mexia e estava disponível ali para fazer qualquer outro tipo de coisa. Então ela foi mostrar um pouco da desumanização que o ser humano é capaz de fazer quando ele não tem limites, né? Quando ele não testa os seus limites, quando ele não tem regras e tem à disposição todo tipo de instrumento para fazer o que ele quiser. É impressionante isso, né, Renato? Impressionante mesmo. Mas é a característica do ser humano, eu acho, dentro do que você está dizendo, do poder. O ser humano, ele tem uma questão muito mal resolvida, na minha opinião, com o poder. Você falando isso, eu me recordo aqui de um filme que eu assisti, em que foram recrutados, se eu não me engano foi nos Estados Unidos, esse experimento, com 20 homens que passaram a fazer esse experimento. Era o seguinte, por exemplo, 10 homens, era uma cadeia, né? Uma cadeia onde 10 desses homens ficariam presos e 10 seriam os administradores da cadeia. Isso foi feito de maneira real, né? Uhum. E os administradores da cadeia, com o passar e ali conversaram, fizeram meio que aquela dinâmica de grupo, os 20 homens que foram recrutados, todos muito bacanas, todos muito legais, um contando piada daqui, outro contando piada dali, e aquela coisa toda e tal. Só que, depois que o experimento foi para a parte prática, na cadeia, onde colocaram lá o símbolo lá, por exemplo, você vai ser o delegado, você vai ser o carcereiro, você vai ser o escrivão, você vai ser não sei o quê. E os presos, que na verdade não haviam feito nada, eles estavam lá como atores, como objetivo de cumprir com o experimento, né? Acabaram sofrendo o diabo na mão desses que eram tidos como administrador. Não era administrador de nada, eles foram lá como experimento. Se você buscar esse filme aí, se você der uma gugada aí, colocar alguma coisa nesse sentido, experimento, eu não me lembro o nome do filme, já faz algum tempo que eu assisti, mas é um negócio chocante, é que você tem que estar naquele dia para assistir, porque os caras sofrem, aí eles acabam causando, né, os administradores também da cadeia, eles acabam fazendo com que os próprios presos também se rebelem entre eles ali, criem manifestações de violência entre eles, porque vai trazer isso que você está dizendo. Entendeu? Quer dizer, ali tinha uma arma, aí chega uma hora que a pessoa olha para a arma e fala, olha, essa mulher já está há muito tempo aí, eu preciso provocar alguma coisa, eu preciso mostrar aqui, sei lá, né? Aí você precisa fazer um estudo muito mais profundo. Estamos aqui, né, trabalhando com hipóteses, essa que é a realidade. Mas esse filme que eu estou falando para você, eu acho que também exemplifica e traz o que você está dizendo. No final das contas, pra você ter uma ideia, teve prisioneiro que estava ali para fazer um experimento, teve que fugir da cadeia, porque não estava aguentando ficar dentro da cadeia, sendo que ele não tinha cometido crime nenhum. Ele estava ali como um experimento. E ele não estava aguentando o clima de violência, o clima de total autoritarismo implantado dentro da cadeia, porque botaram lá, olha, você vai ser o chefe, você vai ser isso, você vai ser aquilo. E mostra claramente a questão do ser humano que não tem qualquer limite, vamos dizer assim, quando se trata de dar poder a essas pessoas, né? Então eu acho que traz um pouco também dessa ilustração que você trouxe pra gente dentro nesse exemplo, né? Dessa modelo que, aliás, foi bastante corajosa, diga-se de passagem. Quando você começou a falar, eu falei, essa mulher é corajosa, hein? Marina Abramovic, né? Abramovic, exatamente. Inclusive, ela sabia disso, que ela foi alertada em relação a risco de sofrer violência, até de vida mesmo. E ela assumiu esse risco na intenção exatamente de fazer a performance e testar esse limite do quanto o ser humano sem limites
é capaz de provocar uma violência. E o que mais me chocou nisso é exatamente essa violência primitiva do ser humano. Ao ponto de eu olhar para o outro, perceber no outro uma tatuagem de um desenho que eu não gosto no corpo do outro e ter uma irritação dentro de mim em relação ao outro. Olha que coisa mais primitiva, Renato. Isso que me choca, o quanto o ser humano é capaz de agredir o outro por não suportar a própria violência primitiva que tem dentro de si, que o outro não tem nada a ver com aquilo, né? O outro simplesmente fez uma tatuagem que gostava de fazer. Da mesma forma, né? Você pegar um estilete para cortar alguém só porque essa pessoa está diante de você imóvel, e isso te irrita tanto que você é capaz de praticar uma violência com essa pessoa. Você falou a palavra, eu acho certa, primitivo. Na verdade, eu acho que nós ainda carregamos, né, uma questão de ser provocado, né, de sermos provocados, né? Nós carregamos esse lado primitivo dentro de nós, e quando nós somos estimulados, cada um tem o seu limite desse estímulo, a gente não sabe, por isso que muitas vezes a gente, olha o fulano, você não esperava que ele fizesse isso e tal, porque a gente não sabe internamente qual é o limite de cada um. E quando a gente trabalha com esse limite, né, por exemplo, eu até falei que você trouxe esse caso, e essa mulher é extremamente corajosa, porque ela está ali à mercê de um limite que não se sabe qual é, né? Exato. E pode acontecer ali, sei lá, como você disse, de repente podia até uma coisa pior ali com ela, né? Houve ali que talvez seguranças estavam avisados também e tal. Assim como eu trouxe também, né, comparativamente com o que você está dizendo, essa questão desse filme que te choca quando você começa, porque você começa a ver, as pessoas são pessoas aparentemente normais, né? Você fala, e a normalidade também está dentro da violência, né? Na medida em que eles são estimulados a serem violentos. Então, se você trouxer essa discussão, por exemplo, às vezes, para dentro de uma empresa, né? E você fala bastante também dessa questão corporativa, né? Por que uma pessoa, quando ela entra e começa a pegar cargo de chefia, cargo de gerência, de diretoria, ela passa a responder diferentemente de quando ela entrou nessa empresa e era muito mais humilde, muito mais cordial, muito mais simpática, e depois passa a mudar esse comportamento, né? É uma pauta aí para ser trabalhada. Sim. Nesse caso tem uma mudança de identidade que é um pouco natural, porque é o que a gente chama de transição de carreira. Uhum. Porque a pessoa muda de status profissional, ela muda necessariamente a identidade, porque ela tem que adquirir novas competências, muitas vezes ela tem novos contextos, e muitas vezes, Renato, os contextos que ela nem sabia que ela teria que lidar. E como ela tem que lidar com algo que ela não conhece, ela revela, muitas vezes, alguma coisa frágil que ela tinha, porque ela não estava preparada, de fato, para lidar com aquela situação nova que apareceu para ela. É bem interessante esse assunto também. Sem dúvida. Você vê que você trouxe, vai trazendo, aí vai desenrolando o novelo aqui e vai embora. Exatamente. Bom, e qual que é a frase do dia, Emerson? Oi, Renato, eu fiz uma junção aqui de duas frases do Carl Jung com uma outra terceira que eu estava guardada aqui no meu estoque, que já fazia tempo que eu queria falar, mas não tinha contexto, e agora apareceu, né? O Jung dizia o seguinte, tudo que nos irrita nos outros pode nos levar a um melhor conhecimento de nós mesmos, porque dentro de cada um de nós há um outro que não conhecemos. Isso é o que diz o Jung. E aí, Renato, eu achei uma frase majestosa que diz o seguinte: o tempo investido em melhorar a nós mesmos reduz o tempo desperdiçado em desaprovar os outros. Olha, muito bom. Bacana mesmo. E que tem tudo a ver com o que nós falamos aqui. Ô Emerson, aproveitar aqui e mandar uma boa noite aqui pro César Carlos, viu, Jucá, que tá aqui mandando boa noite, ligado e conectado, tá mandando um abraço aqui também pro grande Emerson, esse sabe muito, minha fonte, olha só, hein, ó, bonito que o César fala aqui, ó, minha fonte de conhecimento e saber. Ô, Renato, nós vamos Você deve estar mandando presente aqui pros ouvintes, eu tô achando isso. Nós vamos contratar o César Carlos para fazer a próxima vinheta, né? Quando eu falar
Emerson W. Dias, aí entra o César Carlos. Esse sabe muito. Bacana. O César manda bem mesmo. Quando é pra falar do é o the best of the best. Traz umas frases bacanas mesmo, César. Bom, deixa seus contatos aqui para os nossos ouvintes internautas, Emerson. O site é www.oineditoviável.com.br. Nas redes sociais é só procurar o Inédito Viável no Facebook, Instagram e no YouTube, o canal O Inédito Viável, onde você tem acesso a todo o conteúdo que a gente fala aqui às segundas-feiras e às vezes terças no Radar Paulista. Sem dúvida nenhuma. Bom, uma boa semana para você, sem ir pra praia, hein? Não vai pra praia não. Pelo menos por enquanto, né? Vai pra praia, mas vai pra uma praia também isolada. Pode ir pra praia, não que a gente seja contra, mas vai pra praia, uma praia mais isolada, uma praia onde você não tem aquela muvuca toda, enfim. Se divirta aí, Emerson. Boa semana. É isso aí, Renato. Abraço para todos.